Minha esposa dormiu com um homem casado, então eu apareci com a esposa dele no meu braço e os observei caírem. Aconteceu numa terça-feira idiota. Não foi uma cena dramática de um filme. Sem tempestade, sem discussão gritando. Só eu sentado na ponta da nossa cama, dobrando roupas, assistindo meio de relance uma reprise de The Office, quando o telefone dela iluminou. Normalmente eu não tocaria nele. Tínhamos aquela coisa de confiar um no outro. Sem senhas, sem segredos, ou pelo menos eu achava assim. Mas tínhamos o mesmo modelo de telefone. Ambos estavam na mesa de cabeceira. Peguei o dela sem olhar, achando que era o meu. Maior erro que já cometi. Ou talvez o melhor, porque lá estava. Não consigo parar de pensar na noite passada. No mesmo horário amanhã. Fiquei olhando para o grito como se ele tivesse me dado um tapa. Jeremy. Jeremy Gênio Gentry. O cara com os dois dentes perfeitos e risada profunda irritante. O cara com quem apertei a mão, tomei drinks, assisti futebol enquanto nossas esposas faziam tábuas de frios. Queria acreditar que era uma piada. Uma mensagem idiota e furtante de um colega de trabalho que não significava nada. Então rolei e rolei. E o que eu vi? Nada de furtante, nada de idiota. Uma traição de verdade. Fotos, mensagens, coordenadas, até entradas de calendário marcando jantar com o time que combinavam com os dias em que ela chegava em casa cheirando a vinho demais e uma mentira. Não chorei. Não gritei. Nem acordei ela. Ela estava deitada ao meu lado, dormindo. Com a mão debaixo do travesseiro, como se estivesse tudo bem. Então eu fiquei ali no escuro, com o peito vazio, os ouvidos zumbindo. E planejei. Essa é a coisa que as pessoas não te contam sobre o coração partido. Depois que o choque passa, você não simplesmente desaba, você calcula. Porque se eu tinha que sentir assim, se eu tinha que ver a mulher que eu amava se transformar em uma estranha, ela também ia sentir. Quer ouvir algo ainda pior? Tínhamos jantado com Jeremy e a esposa dele, claro, 2 meses atrás. Ela trouxe vinho, elogiou meu prato, fez uma piada sobre como a vida de casado parece o ensino médio com impostos. Eu lembro de gostar muito dela, na verdade. Então, quando encontrei o número dela no nosso antigo grupo de casais, não hesitei. Ei, claro, esse provavelmente é o pior texto que você vai receber essa semana, mas precisamos conversar. É sobre seu marido e minha esposa. Ela não respondeu por 10 minutos. Depois, quando e onde? Encontrei claro no dia seguinte, em um cafezinho no centro da cidade. Terreno neutro. Público. Sem espaço para ninguém jogar coisa ou ter um surto. Não que ela parecesse do tipo que se descontrola. Entrou como se já soubesse que eu estaria lá. Cabelos presos, óculos oversized, sem maquiagem, mas ainda deslumbrante. Aquele tipo de calma inalcançável que diz que ela parou de chorar e agora está planejando algo. Sentou, olhou para mim e simplesmente disse. Então eles estão transando um com o outro. Eu assenti. Ela não piscou. Sim, achei que ele já tinha feito isso antes, mas não esperava ela. Minha esposa, a mulher que ainda tinha nossa foto de casamento na mesa de cabeceira, que fez a veia para mim ontem de manhã e beijou minha testa como se não estivesse aqui sendo fodida pelo marido de outra mulher. Nem consegui falar, só entreguei o meu telefone para Claire, com as capturas de tela que tinha salvo, porque claro que salvei. Prova importa quando você está prestes a explodir. Ela rolou, piscou, continuou rolando. Depois deixou o telefone de lado e pegou seu café como se estivesse lendo os e-mails matinais. E agora? Ela perguntou. E foi então que eu disse. A frase que começou tudo. Você sente vontade de acabar com a noite deles? Ela levantou as sobrancelhas. Continue. Havia um baile beneficente naquele fim de semana. Algo que minha esposa vinha reclamando há um mês. A festa anual da empresa dela. Vestidos de baile, champanhe caro, uma fotógrafa contratada só para documentar ela de vestido, que provavelmente ela devolveria no dia seguinte. Ela tinha confirmado nossa presença, mas eu tinha outros planos agora. Quero entrar com você, eu disse. Braços entrelaçados, sem explicações, sem segredos. Só deixá-los entrarem em pânico. Os lábios de Claire se contorceram num sorriso perfeito. Vamos fazer eles suarem, ela disse. Deixem todos se perguntarem porque estamos tão lindos juntos enquanto eles parecem ter sido pegos tentando sair pela porta dos fundos. Exatamente. Ela pausou. Posso usar vermelho? Eu disse sorrindo pela primeira vez em 2 dias. Você pode usar fogo se quiser. A melhor parte. Nenhum de nós estava fingindo estar acima disso. Estávamos ambos crus, machucados, ainda processando a traição.
Mas isso não significava que não pudéssemos nos levantar e fazer eles sentirem o que sentimos, mesmo que fosse só por uma noite, porque não queríamos apenas uma conclusão. Queríamos dominar a sala que eles achavam que controlavam. Sábado à noite, o baile. Se você nunca foi a um desses eventos, deixa eu explicar. É onde pessoas ricas bebem vinho de $200 para fingir que se importam com causas que vão esquecer na manhã seguinte. É glitter, fofoca, apertos de mão, com um lado de sorrisos falsos e julgamento real. Lugar perfeito para uma queda pública. Claire me buscou num carro que ela alugou só para a noite. Ela saiu vestindo um vestido vermelho sangue, com uma fenda tão alta que poderia causar escândalo. Cabelos presos, confiança no máximo, de não falar comigo a menos que estivesse pedindo desculpas. Eu, com um terno preto afiado, clássico, ajustado, limpo, sem gravata, só confiança e raiva, quase escondidas. Não falamos muito na viagem, trocamos um olhar antes de sair do carro como se estivéssemos numa passarela feita de traição. No instante que entramos naquele salão, tudo ficou em silêncio por um instante. Depois, a música voltou. Mas as escadas, elas nunca pararam. As amigas dela me viram primeiro, os colegas de Jeremy também. Então, de repente, ela, minha esposa, quase rindo, com a taça de champanhe na metade, usando aquele vestido prateado que ela achava excessivo. Quando pedi para ela experimentar para mim, ela virou, me viu claro no meu braço e deixou a taça cair. Jeremy se virou tão rápido que quase tropeçou. E a expressão no rosto dele. Aquela realização de que seu mundo acabou de ficar muito, muito pequeno. Não nos aproximamos deles. Não precisávamos. Sorrimos, cumprimentamos todos, tiramos fotos com alguns conhecidos em comum, fizemos conversas educadas. Clara até riu mais alto de algo que eu sussurrei, só de fachada. Cada movimento nosso foi calmo, controlado, mas cirúrgico. E toda vez que eu olhava nos olhos da minha esposa, eu não piscava. Nem uma vez. Ela começou a caminhar na nossa direção, olhos arregalados, passos rápidos, mas eu virei, sussurrei algo no ouvido de Claire, e nós nos afastamos como se ela nem valesse nosso tempo. Isso a destruiu mais do que um tapa poderia. A melhor parte. Nunca explicamos nada. Nem para as pessoas que perguntaram. Nem para as que sussurraram. Nem para o fotógrafo do evento, que capturou a imagem. Eu e Claire na varanda, champanhe na mão, vestido vermelho brilhante sob as luzes. Legenda na internet mais tarde. Novo casal poderoso faz entrada deslumbrante no baile anual. Poético. Na manhã seguinte, acordei com 32 mensagens. Metade dela, metade do Jeremy. Nem abri, só fiquei olhando para o telefone como se estivesse zumbindo de energia de mosquito. Gritando, desesperada, totalmente ignorável. A primeira que abri foi da minha esposa. O que foi aquilo? Você me envergonhou. Podemos conversar, por favor. A troca clássica de raiva para pânico. Como se eu tivesse feito algo a ela, como se ela não tivesse mentido, traído e manipulado o caminho até essa confusão. Mas a que me fez rir foi essa. Você poderia ter lidado com isso como uma adulta, como se entrar tranquilamente num baile de gala com a esposa do cara com quem ela estava dormindo não fosse a maior jogada adulta que já fiz. As mensagens do Jeremy eram piores. Olha, cara, a gente não quis machucar ninguém. As coisas ficaram complicadas. Você não pode culpar a Claire, ela só está sendo emocional. Eu culpo a Claire por fazer daquele noite algo icônico. Falando nela, ela mandou só uma mensagem, só uma. Quebrou a internet e incluiu uma captura da foto do baile, nós na varanda, vermelhos e pretos, como vingança personificada. Tinha mais de 20.000 curtidas numa página de fofoca. Comentários loucos. Quem é esse casal? Não é a esposa do Jeremy? Sim, é uma vingança poética. Até as pessoas que não nos conheciam podiam sentir o significado daquela foto. Depois daquela semana, minha esposa apareceu na minha porta. Abri a porta só o suficiente para vê-la. Máscara borrada, suéter grande, cabelo bagunçado numa espécie de coque que grita. Não dormi porque estou entrando em espiral. Ela começou imediatamente. Você não precisava me humilhar assim. Nem me deixou explicar. Levantei a mão, vi as mensagens, vi tudo. Não preciso da versão estendida. Ela piscou, lágrimas começaram a surgir, do tipo que se arma com arma. Não me arrependo de ter feito, me arrependo de ter sido pega, do tipo. Então, ela sussurrou. E agora? Eu dei de ombros. Reconstrua o que sobrou, eu disse. Já estou fazendo isso sem você. E fechei a porta. Naquela noite, Clara e eu saímos para tomar umas bebidas. Não o encontro, ainda não.
Só duas pessoas sentadas uma de frente para a outra, brindando à clareza. Você sabe, ela disse, tomando seu old fashioned. Não sinto falta dele, sinto falta da versão de mim que confiava nas pessoas. Então vamos encontrá-la de novo, eu disse. Sem pressa, sem promessas, só paz. Ela assentiu e, pela primeira vez em semanas, ambos sorrimos sem amargura. Depois que tudo explodiu, você pensaria que eu queria vingança repetida, mas, honestamente, só queria silêncio. Sem checar mensagens por significado oculto. Sem fingir que tudo estava bem enquanto meu estômago torcia em nós. Sem me perguntar onde ela realmente estava às 9 horas de uma quinta-feira. Aquela versão de mim, a que esperava, duvidava, se questionava constantemente, morreu no instante que Clara e eu entramos naquele baile. E o que veio depois não foi uma espécie de renascimento dramático. Foram pequenas coisas, momentos minúsculos que agora têm um peso diferente. Como dormir a noite toda sem acordar suando frio. Fazer café da manhã para uma só pessoa e não se sentir solitário. Ouvir música sem se perguntar se vai te fazer lembrar dela. Clara e eu não aceleramos nada. Não tentávamos colocar uma nova história de amor brilhante sobre duas quebradas. Apenas continuamos aparecendo. Café, caminhadas, desabafos, mensagens tarde da noite tipo, você acha que eles já se arrependeram? Não, mas eu parei de esperar que eles se arrependessem. Uma noite, ela me ligou às 2 horas da manhã. Sem papo furado, só, não quero mais me sentir idiota. Não dei a ela uma frase clichê de terapeuta, só disse. Você não foi idiota, foi leal a alguém que não merecia. Isso não é uma falha, é seu superpoder. Eles só usaram errado. Silêncio na linha. Posso ir aí? Ela apareceu de moletom, sem maquiagem, cabelo bagunçado. Parecia mais real do que eu já tinha visto nela. Não ficamos, nem nos tocamos. Ela só se enroscou no sofá ao meu lado e disse. Isso é melhor do que qualquer coisa que eu tive com ele. Foi assim que a cura se mostrou para a gente. Sem gestos grandiosos, sem votos, só verdade, só espaço para respirar. Porque a verdadeira intimidade não começa com um beijo. Começa quando alguém vê a sua versão mais feia e diz. Você ainda está seguro aqui. Enquanto isso, meu ex continuava tentando. Mensagens de culpa, pedidos de desculpas que pareciam padronizados. Você nunca vai encontrar alguém como eu. Deus, espero que não. Jeremy, mudo. Claire disse que ele saiu de casa e estava se descobrindo, o que ambos concordamos que significava morar numa kitnet triste, com luzes de LED e arrependimentos. Ela não estava mais brava, só tinha acabado. E eu finalmente também. Claire me ligou numa terça-feira à tarde. A voz calma, mas tinha algo diferente por baixo. Nada de pânico, nada de tristeza, uma mistura estranha de empolgação e hesitação. Como se ela não soubesse se gritava ou sussurrava. Consegui o emprego. Meu estômago virou. Ela vinha se candidatando por toda parte, não só para fugir da sombra do Jeremy, mas para realmente se encontrar de novo. Eu a incentivei passo a passo, e acreditei de verdade. Mas não esperava isso. Onde eu perguntei, Seattle, 3.000 quilómetros de distância. De repente, parecia que o chão tinha saído debaixo de mim. Estávamos finalmente ficando estáveis. Rindo sem amargura, trocando mensagens sem a sombra da traição. E agora ela ia embora. É tudo que eu pedi, ela disse, como se estivesse tentando se convencer. É remoto, 3 dias por semana. É criativo. É liberdade. Não falei nada, porque, na verdade, eu tinha orgulho dela. Tão orgulhoso. Ela saiu do inferno e encontrou uma porta com a inscrição, recomeçar. E foi corajosa o suficiente para atravessá-la. Mas, egoisticamente, eu queria que ela ficasse. Não porque eu precisava dela. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu queria alguém só porque gostava de quem eu era perto dela. Naquela noite, nos encontramos no mesmo bar de sempre. Ela, sua bebida habitual, eu, meu lugar de sempre, como muitas noites antes, exceto que tudo era diferente. Havia uma dor entre nós. Não tensão, nem medo, só o silêncio do entendimento de que aquele capítulo estava terminando. Em 2 semanas vou embora, ela disse, mexendo no copo. Você tem certeza? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Não, mas preciso ser. Ela fez um gesto na bolsa, puxou algo e deslizou sobre o balcão. Uma passagem de avião. Não é para mim, ela disse. Olhei para ela, uma direção, Seattle, meu nome nela. Decidi deixar você escolher. Você não me deve nada, mas deve a si mesmo uma chance de ser feliz, seja aqui ou não.
Minha garganta apertou. Não soube o que dizer. Só olhei para a passagem como se fosse feita de fogo. Porque aquilo não era mais sobre vingança. Não era sobre eles. Era sobre mim. Estava mesmo pronto para seguir em frente. Ou ainda estava preso nas ruínas do que eles queimaram. Fiquei olhando aquela passagem por 3 dias. Ela ficou na minha mesa de cabeceira como um desafio. Toda vez que olhava, meu estômago fazia uma curva lenta, não por medo, mas por possibilidade. O tipo de nervosismo que dá quando você está prestes a pular, não cair. Não mandei mensagem para Claire. Ela não insistiu. Ela sabia melhor do que ninguém. Às vezes, a coisa mais difícil do mundo é dar espaço a alguém e realmente querer isso. Na terceira noite, arrumei uma mala. Não para Seattle, ainda não. Só precisava sair dali. Ainda cheirava a traição e más memórias. Fui para o interior, aluguei uma cabana, deixei o telefone no modo silencioso, e passei 3 dias pensando no que realmente queria para mim. Sem barulho, sem pressão, sem ex, sem vingança, só eu. E aí percebi. Por volta do segundo dia, Claire nunca me pediu para segui-la. Ela me deu uma opção, não um ultimato. Isso importava. Dizia tudo sobre quem ela era e que tipo de relacionamento eu queria daqui para a frente. Porque, sejamos honestos, o que eu tinha com minha ex não era amor. Era codependência, disfarçada de cartões de Natal e aluguel compartilhado. Claire via mim, mesmo quando eu estava quebrado, especialmente então. Quando voltei, finalmente liguei para ela. Ela atendeu no segundo toque. Oi, ela disse. Sem nervosismos, sem pânico, só Claire. Não peguei o voo, eu disse. Ok, ela respondeu, parecendo surpresa. Mas eu também não fiquei parada. Precisava saber para onde estava caminhando, não só de onde estava fugindo. Houve uma pausa. Então, onde isso nos deixa? Ela perguntou. E dessa vez, eu tinha uma resposta. Onde quiséssemos. Não empacotamos nossas vidas e nos mudamos para o outro lado do país. Não pulamos numa história de conto de fadas à distância. Começamos a visitar um ao outro um fim de semana por mês. Ela, em Nova York, eu, em Seattle. Sem pressão, só crescimento, espaço, conversas honestas, tempo real, não uma fuga. E, entre esses voos, aquelas ligações às 2 horas, playlists trocadas, virou algo real. Nada perfeito, nada performático, mas verdadeiro. E minha ex, ela sumiu como estática quando você troca de canal. Última coisa que eu vi, ela estava namorando alguém 15 anos mais jovem, chamando de energia de alma gêmea. Então, sim, faz sentido. Claire e eu, continuamos vivendo mais alto, mais inteligente, mais suave, juntos, mas separados quando preciso. E nenhuma de nós se arrependeu daquele baile. Foi o momento em que deixamos de ser vítimas na história deles e começamos a escrever a nossa. 1 ano depois, na mesma data, mesmo baile, a cena do crime, como Claire costumava brincar. Só que desta vez, não éramos a tempestade que invadiu o salão. Éramos a calma que a seguiu. Ela voou naquela manhã, vestindo azul marinho, cabelos soltos, olhos claros. Eu, cinza, mais suave, mais quente, sem tentar provar nada. Não estávamos lá para fazer escândalo, não buscávamos fechamento. Já o encontramos na quietude. Os olhares que recebemos na entrada não eram escandalizados, eram curiosos. Algumas pessoas lembraram, outras não. Não importava. Não estávamos lá por eles. Estávamos lá por nós. Na metade da noite, ela se aproximou. Sabe, 1 ano atrás, eu nem conseguia respirar nessa sala, ela disse, mexendo no copo. Eu também, eu respondi. Agora só quero uma dança lenta e não derrubar vinho no seu vestido. Ela riu. Aquela risada, acho que esperei minha vida toda para ouvi-la sem dor por trás. Entramos na pista de dança. Sem grande momento, sem câmaras, só nós nos movendo. Sem roteiro, sem plano de vingança, sem esperar. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti seguro. Quando voltamos para o meu apartamento naquela noite, ela tirou os saltos, puxou o cabelo num coque bagunçado, e se enroscou no meu sofá como se fosse dela. Talvez fosse. Talvez essa fosse a casa agora. Não o endereço, não as paredes, mas a sensação. Não preciso de um anel ou promessa, ela disse suavemente. Só preciso saber que escolhemos isso todo dia. Todo maldito dia. Eu disse a ela, e quis dizer. O telefone vibrou uma vez. Um número aleatório. Podia ser ela, podia ser Jeremy, podia ser o passado tentando sair do túmulo. Não verifiquei.
Virei o telefone de cabeça para baixo, no modo silencioso, e segurei a mão de Claire no lugar. Porque, às vezes, a vingança mais selvagem não é fogo nem fúria. É seguir em frente. É se curar tão bem, tão plenamente, que quem te quebrou não reconhece mais quem você se tornou. É viver uma vida tão tranquila que eles não suportam. É escolher o amor de verdade, depois que alguém jurou que você nunca mais iria senti-lo. Não vencemos porque os ferimos de volta. Vencemos porque paramos de deixar que eles definam a nossa história. E isso foi só o começo da nossa.